Olá, seja bem-vindo. Aqui é o Rice Araújo, eu sou ilustrador aqui no interior de São Paulo. E antes de começar a nossa aula aqui, entre aspas, eu queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail para mim, escolhendo os estilos de ilustração, né, os estilos que eu vou registrar em vídeo. E falar, já vou falar um pouco sobre isso, sobre os estilos que foram escolhidos. Ok? Para quem não sabe o que é esse projeto 50 anos aqui que eu estou fazendo, na página www.ilustraçãodigital.com.br tem lá um texto explicando mais ou menos do que se trata, ok? Qualquer coisa também, qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, ilustraçãodigital@gmail.com, ok? Bom, aqui estão os vários estilos, né, que eu faço e tal, e onde o pessoal escolheu. Eu já vou dizer aqui as que foram selecionadas, né, para esse projeto 50 anos por vocês, ok? Aqui, a mais votada foi essa aqui, tá? Charges realistas, né, que é um estilo de charge com bastante detalhamento e tal, e bem realista, mas é um trabalho que não tem muita preocupação com repassão depois ou com correção. Então ele é feito de uma vez só e tal, não tem muita dificuldade não. A segunda mais votada foi a K, essa aqui, que são charges feitas a lápis e sombreadas no computador, né, no Photoshop. Ok? É um outro processo totalmente diferente da outra charge que você viu lá. A terceira mais votada foi essa, são ilustrações, eu chamo de traço e textura porque é exatamente isso, tá? É só o traço e a textura por trás. São ilustrações rápidas de fazer, relativamente rápidas de fazer. Então é um estilo bem bacana e tem uma forma interessante aí de ganhar tempo. Essa aqui é a G, que foi a quarta mais votada. Eu chamo de digital mista porque ela não é uma ilustração totalmente digital. Essas pinceladas todas são feitas analógico, grande parte delas, depois dão um tratamento aí para chegar nesse resultado no Photoshop. E a quinta mais votada foi essa aqui, a H, que são as mais realistas, são trabalhos de publicidade normalmente, e nessas aqui elas têm uma diferença dessa B, tá? Embora seja parecida, não é a mesma coisa, tá? Porque essa aqui eu não tenho preocupação com refação nem com correção. E aqui nessa eu já tenho que deixar camadas em aberto, tenho que deixar formas mais fáceis de fazer correções quando for necessário, ok? Então é isso aí. Vamos partir então para a nossa primeira aula extra aqui, ok? Bom, uma coisa importante de dizer aqui sobre essas nossas aulas aqui é que eu não sou um professor, tá? Eu sou um ilustrador autodidata, eu tenho o meu jeito de fazer as coisas, então é importante que vocês saibam que isso aqui não é uma aula. É só um registro de como eu faço as coisas e onde eu vou passar alguma informação de como se trabalha profissionalmente e tal, como é que se economiza tempo e tal. Neste primeiro aqui, nesse vídeo aqui, eu não vou falar sobre alguns filtros e algumas coisas um pouco mais avançadas. Então eu vou fazer um trabalho um pouco mais tradicional, mostrando ferramentas mais comuns, até porque eu não sei exatamente o tipo de público que a gente vai ter aqui, beleza? Então a gente vai começar aqui, já fiz o meu grisalhinho aqui, vamos começar então com essa nossa primeira ilustração. Bom, previamente aqui eu já tinha selecionado algumas imagens no Google, né? Já tinha pesquisado umas imagens de lontras. Nossa ilustração hoje aqui vai ser uma lontra. Ela tem um motivo especial, essa ilustração, tá? Além de registrar aqui um processo, é porque eu estou devendo essa ilustração para um amigo já faz algum tempo, tá? É o Fernando, ele tem um projeto chamado RPPN Rio das Lontras, tá? Ele e a Cris, eles têm uma área de preservação ambiental e tem esse projeto, né? O RPPN Rio das Lontras. E um monte de ilustradores participam e colaboram com esse projeto aí, prestigiam esse projeto com suas lontras. E eu já tinha conversado com ele já faz algum tempo, já faz alguns meses, e eu não tive tempo ainda, não tive plano de fazer uma lontra em homenagem a esse projeto. E eu vou fazer agora. Fernando, hoje sai a sua lontra, tá? Pode ficar tranquilo que hoje ela sai. E eu aconselho que vocês tenham uma visitada nessa página, é bem legal, é uma página muito interessante, o projeto é muito legal. Aqui rppn riodaslontras.blogspot.com.br, tá? Recomendo que vocês conheçam o projeto aí do Fernando. Legal? Vamos então começar a nossa lontra em homenagem ao RPPN. Normalmente eu faço a ilustração, eu crio o documento em modo CMYK, tá? Facilita para mim na hora da gráfica. Nesse caso aqui eu vou fazer em RGB porque eu vou usar alguns filtros e alguns filtros só funcionam em RGB, ok? Então o tamanho vai ser 21:29:7, que é um A4. Vamos começar então fazendo o nosso pincel aqui para o esboço.
Ele vai tentar simular aqui um lápis, tá? Estou usando aqui, deixando a cor padrão aqui preto e branco, tá vendo? Esses dois quadradinhos e quando você escolhe a cor de cima e a cor de baixo. E você vai escolher aqui um pincelzinho aqui, que seja algo parecido com isso aqui, que tem uns pontinhos e tal, ok? Que é para simular a textura do lápis, ok? Você vai melhorar isso. Primeira coisa, a gente mudar aqui o modo de transferência para Multiply. Aí, aqui, Multiply. E a gente depois vai reduzir aqui a opacidade desse pincel, para ele ficar semi-transparente. Assim, quando você fizer várias pinceladas uma em cima da outra, elas vão escurecendo a cada pincelada, ok? Outra coisa que a gente vai fazer aqui é melhorar aqui esse aspecto, tirar esse aspecto contínuo desse traço aqui. Na janela de propriedades do pincel, aqui em cima, você consegue chegar nessa janela aqui que tem esse spacing aqui embaixo, tá? Variando isso, vai mudar o traço da seguinte forma, vai mudar a distância das carimbadas. Porque o Photoshop, na verdade, quando você faz um traço, ele está carimbando aquela textura que você escolheu no pincel. Então, se você ficar puxando aqui o cursor, por exemplo, com espaço maior, ele vai carimbando, tá vendo? Vai distanciando o carimbo. Se você vir aqui e reduzir a distância, ele ficou com carimbo contínuo. Aumentou a distância, o carimbo vai distanciando cada vez mais. Então, se você conseguir chegar numa distância aqui, mais ou menos, você vai conseguir simular aqui o pozinho do grafite sendo deixado pela ponta do lápis. Aí você experimenta, né? Se te agrada, você muda a opacidade, você pode fazer teste com outros shapes também aqui, escolher outros shapes e testar. Embora tenha vários shapes prontos aí na internet, é legal você saber fazer o seu e fazer um daquilo que é do seu gosto, ok? Vamos falar aqui agora desses comandos aqui de cima, tá? Eles são de tablet, tá? Para mouse não funciona. Então vamos lá, o primeiro botão aqui, ele vai comandar a pressão, ele vai acionar a pressão da caneta. Você apertou mais levinho, vai ficar mais fino. Se apertou mais grosso, ele vai ficar mais grosso, tá? É isso que ele faz, tá? Esse botãozinho lá. Esse outro botão aqui em cima, que é um lapisinho em cima de uma rodinha xadrez, ele vai acionar a suavidade da cor, ou seja, a carga de tinta. Vou até desabilitar o outro para você ver melhor. Se apertou pouco, ele fica mais light, mais cinza, mais clarinho. Apertou mais, ele vai ficando mais grosso, ok? É isso que ele faz. Tá? Então, quando você aciona os dois juntos, ele vai fazer um traço fino e leve e vai engrossando e ficando mais forte, ok? Nessa janelinha aqui, a gente tem vários comandos além desse do espaço aí, tá? A gente tem essa ferramenta, esse ciclo aqui, que vai girar a textura. Você pode também achatar essa textura para que ela se comporte melhor ali. Você tem um preview aqui embaixo, para você ver como vai ficar o traço e tal. E aí é uma questão de experimentação mesmo, você experimentar o que mais te agrada. Como a gente está aqui com o Multiply, cada vez que você fizer o traço ele vai escurecendo. E aí você pode experimentar várias das ferramentas que a gente tem nessa janelinha aqui, né, fazer variações de tamanho de pincel, experimentar os vários tamanhos, né, com um pincel maior, um pincel menor. Então é uma questão realmente de experimentação, né, para você ver o que te agrada, o que é útil em cada situação. Porque acho que esse é o melhor caminho, você mexer mesmo e brincar com isso, né? Vamos começar então o nosso rascunho aqui já com o nosso pincelzinho preparado. Eu já tenho uma ideia aqui do que eu vou fazer, né? Já tenho pensado mais ou menos o que eu vou fazer. E uma dica boa para que o desenho não fique muito duro quando você começa o esboço é você partir primeiro com um traço mais gestual, ou seja, fazer um esqueletão dele já com traço mais gestual. Isso aqui é a espinha, a cabeça dele é a espinha e tal. Aqui eu vou fazer uns bracinhos, né, quando ele estivesse fazendo malabarismo e tal, que vai ter umas bolinhas e tal, escrito RPPN, fazendo malabarismo. Então, só para você ter um traço mais gestual. O final do corpo eu não vou me preocupar muito, porque ele vai estar dentro d'água, tá? E aí depois disso você pode começar a detalhar com aquelas formas geométricas mais simples e tal. Só que se você começar a detalhar direto com essas formas, você corre o risco de fazer um desenho mais duro, um desenho mais quadradão, um desenho sem movimento. Se você parte do gestual primeiro, fica mais fácil de você conseguir fazer depois essa parte mais geométrica assim e tal, sem ter esse problema de perder o gesto. Bom, daqui para frente é um esboço simples, né? Você vai, quer dizer, o bicho não é tão complicado assim, um esboço bem simples, é usar
formas geométricas simples para ir construindo cada pedacinho, bochechinha e tal. Vou dar uma acelerada nesse vídeo aqui para a gente não perder muito tempo, porque não ficar muito longo aqui essa gravação, porque eu estou tendo que refazer esse áudio aqui em cima, então que falhou o áudio na hora que eu fiz, estava fazendo a ilustração, o áudio deu problema, ficou muito baixo, falhou em alguns lugares. Então eu tenho a possibilidade aqui de acelerar algumas partes que não tem uma informação muito relevante para passar. Então por isso que está meio acelerado assim, não desenho tão rápido assim, né? Okay? Mas é basicamente isso aí a lontra. Você vê que o braço mantém o gestual, eu mantive a parte de cima do braço bem redondinha, tal. E aí é isso aí, o esboço está finalizado para começar. Aqui, agora a questão é a gente escolher uma cor tal para fazer um formato aqui, só para fazer a base dele, uma base chapada. Eu escolhi aqui um marrom, e tem uma série de possibilidades de cor aqui. Eu não vou entrar em detalhes de cor, embora tenha muita coisa para se falar de cor, aqui eu não vou falar, tá? Só escolher esse marronzinho para a gente fazer aqui. Tem várias formas de você fazer um shape de base. Aqui eu vou usar um pincel aqui, tem gente que faz assim, que faz escolhe um pincel e tal, escolhe um pincel mais grossinho um pouco, e risca e preenche, quer dizer, sem se multiplicar aqui, porque senão vai ficando escuro, né? Então você vai preenchendo aqui a cor e tal. Aí já faz com um pincel maior para preencher mais rápido. Esse é um jeito que algumas pessoas fazem. Eu prefiro fazer com um fio mais fino para ter um controle maior e depois preencher com a ferramenta ali de seleção, um pincelzinho mágico ali. Se tiver dificuldade de você fazer um traço assim, existe outro jeito de você fazer, que é você usar essa ferramenta aqui, que é o vetor, ok? É um vetor igual do Illustrator, igual do Freehand, de outros programas, do Corel e tal, um vetor comum. Esse aqui ele é muito parecido com o vetor que havia no antigo Freehand, tá? Então é simples de usar. Clicou, aparece o ponto, você puxa e vai fazendo a curvatura. Não tem nenhum mistério para usar, é bem tranquilo, tá? Você fazer curvas menores, você deixa o ponto mais próximo. Existem outros comandos nesses pontos, tá? Mas vamos ficar no mais simples aqui por enquanto, que é só clicar e puxar. Se você clicar aqui agora, que clicou no lugar errado, você só dá o undo, né, Ctrl Z ou Command Z se estiver no Mac, o ponto desaparece e você faz um novo ponto onde você quer, sem selecionar a ferramenta, ou seja, continua acionada, você continua trabalhando onde você parou. Em cantos assim secos como esse, se você fizer um outro ponto agora, ele vai fazer essa curvatura indesejável ali, tá vendo? Então o que você faz? Apertando o Alt ou Option em cima do ponto, ele vai sumir aquele controlezinho, vai virar um ponto seco. Então aí você consegue fazer cantos fechados com o seu vetor, tá? É mais ou menos isso aí, não tem muito problema. Você consegue também movimentar a página, tal, andar com ela sem selecionar a ferramenta. Para você selecionar a mãozinha assim para ela aparecer, para você poder movimentar o desenho, é só apertar a barra de espaço, tá? Aperta a barra de espaço, movimenta aqui o desenho para o lado que você quer, sem perder a ferramenta, e continua, ok? Existem formas também de você já usando o vetor, ele já preenche automaticamente a cor. Tá? Eu vou fazer diferente aqui para poder te mostrar uma outra forma de seleção. Fica aqui nessa janelinha, tá? Aqui no Paths, ou Paths, né? Você vai ver que tem aqui a sua seleção ali, o seu vetor ali. Se você passar o mouse em cima do ícone ali, apertando o Command, tá? Você passa o mouse ali, você vê que muda o cursor, aperta o Command, clica, ele vai transformar aquele seu vetor ali numa seleção, ok? Aí fica mais fácil, agora é só você vir com o baldinho e tal, ou com o degradê para você pintar, tá? O baldinho é simples, é só você clicar no baldinho, clicar dentro da área de seleção e vai preencher com a cor que está ali, a cor de foreground, né? O problema é que quando você tem alguma coisa já feita dentro da área, dá essas falhas, ele não preenche totalmente. Então uma outra forma de você fazer é você usar o degradê, usar o gradiente, tá? Ele vai preencher da cor de foreground para o background, aquele marrom para o branco ali, ok? Só que se você clicar o ponto ali fora da área de seleção, ele vai preencher com uma das cores apenas, porque a outra cor vai estar fora da área de seleção, resolve o problema do mesmo jeito. Esse é um jeito de fazer. Se você desenhar com o vetor, por exemplo, acionando já a cor de miolo, ele já sai pintado. Lembrando também que a gente está trabalhando com camadas diferentes, tá? O RAP está em uma e o desenho em outra. Aliás, uma coisa interessante de se fazer, porque chega uma hora muito bagunçado, é renomear as camadas, tá? Basta clicar no nome
ele entra no modo seleção e aí você pode escrever aí o nome da camada que você quer. Porque chega uma hora que tem tanta camada que você não vai lembrar o que é cada coisa. E essa é uma forma importante de você organizar o trabalho, tá? A gente vai fazer o braço agora numa outra camada, essa camada aqui que está vazia, eu vou fazer o braço. Uma forma de você movimentar o trabalho é apertando Command R, tá? Você consegue girar o trabalho, você clica e gira o trabalho para achar uma posição mais confortável, tá? Apertando a barra de espaço você tem a mãozinha que te ajuda a carregar de um lado para o outro, e para você fazer o zoom é Command barra de espaço, dá o zoom in, tá? E Option Command barra de espaço você vai ter o zoom out, ok? Para afastar, ok? Então são formas de você movimentar para ficar mais confortável para você aí, para você achar uma posição melhor para o gesto da sua mão, ficar mais fácil para você desenhar e tal, ok? Vou acelerar agora essa parte aqui para a gente ganhar um pouco de tempo aí, tá? Para a gente poder ir mais para frente. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui numa outra camada, né? Uma camada separada desse braço, né? Eu vou pintar ele depois. Então, quando você vai usar, por exemplo, que é o que eu vou usar para colorir esse braço, que é a varinha mágica, é importante que o traço esteja totalmente fechado, tá? Ele não pode estar aberto, tá? Vou mostrar aqui para você. Então, tá vendo? Ele tem que estar fechado aqui, nas pontinhas dos dois pulsos ali. Quando você clica na varinha mágica ali e seleciona, ele vai entrar para dentro. Para inverter essa seleção agora é Ctrl Shift Inverte, ou Command Shift Inverte. Ou você vem aqui, tá? E Select Inverse, tá? Aí você vai ter essa área selecionada. Aí usar o baldinho ou usar o degradê, você vai ter isso preenchido. Tá pronto aqui as duas partes do corpo. A gente vai fazer agora a parte mais clara aqui do rosto. Vamos usar aqui uma outra cor um pouco mais clara, e só com uma nova camada. Nessa janela aqui onde estão as camadas, aqui embaixo você vai encontrar uma quadradinha com a pontinha dobrada, e aqui que você clica e gera uma nova camada. Bom, uma forma de você fazer aqui claro e escuro é você fazer mais ou menos grosseiramente, assim, onde vai ser o mais claro e tal, né? Você as áreas de luz, muda a cor, faz a cor mais escura e faz também uma marcação mais ou menos grosseira de onde é a parte escura, e depois você vai refinar isso. É um jeito de fazer. A outra forma de fazer é usando essa ferramenta aqui, a Burn Tool, tá? Essa ferramenta ela escurece a cor que já tem na tela. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no desktop aqui para poder deixar as referências à mostra para poder fazer. Tá legal? Aqui em cima, nessa barra, você tem as ferramentas do Burn Tool, tá? A principal delas é essa exposição. Mais exposição, o traço fica mais escuro. Menos exposição, ele vai interferir menos com a cor de baixo para ficar mais claro, tá? Então esse aqui é o principal, a exposição. Você tem também esse outro botão que é preservar a cor, tá? A cor fica mais próxima e não altera tanto a cor. Aumenta também o pincel para ficar suave, e você vai conseguir fazer aqui o sombreado sem estar usando uma nova cor. Na verdade ele está escurecendo a cor que já está ali, tá? Não é a única forma de fazer, existem várias outras formas de você fazer isso, inclusive com filtro. Existe um filtro chamado Inner Glow, que você consegue usar ele para fazer esse sombreado aí. Esse olho aqui tá... Eu ia fazer o rosto dela meio um pouco em 3/4, eu vou fazer chapado de lado mesmo, totalmente de perfil. Mudar a posição desse olho. Então, com o Inner Glow você consegue fazer também um efeito parecido com esse, tá? A vantagem do Photoshop é você ter várias formas de trabalhar, cada um consegue criar os seus meios de trabalho, né? A forma como se sente mais confortável com as ferramentas, está mais acostumado e que se sente mais confortável. Aqui a parte escura, ok. Para fazer a parte mais clara, a gente vai usar uma ferramenta que é o oposto da Burn Tool, que é essa aqui, a Dodge Tool. Dodge Tool. Ela faz o oposto, ela clareia a cor. Ou seja, não é uma cor nova que está sendo aplicada, ele está clareando a cor daquela camada, tá? Você põe aqui em meio tom, né, para ele clarear o tom. Estou na camada errada, agora sim. A camada no rosto aqui, onde você passar ele vai clareando, ele vai abrindo brilhos, né? Como se você estivesse trabalhando, vamos reduzir essa opacidade aqui do RAF para não atrapalhar tanto. E aí onde você passa ela vai eliminando a cor, vai reduzindo a cor, vai puxando pontos de luz. Como se você estivesse com uma outra cor fazendo as áreas de brilho aqui, ok? Essa parte aqui
do braço dele, eu vou apagar essa camada de cima aqui do corpo, só para ficar certinho ali o braço, para ele não ficar reto ali, para dar um formatinho mais ou menos no braço e tal. Juntar essas duas camadas aqui. Para juntar as duas camadas, você seleciona uma, seleciona a outra apertando Shift, ok? Clica com o botão da direita, você tem essas opções aqui, tá? Então você tem aqui o Merge Layers, que vai juntar as camadas selecionadas. Você tem o Merge Visible, que vai juntar as camadas que estão visíveis, vai desconsiderar as que não são visíveis. E esse Flatten Image, que vai juntar todas as camadas. As que não estiverem visíveis, ele vai desconsiderar para virar um JPG. No nosso caso aqui, a gente vai usar o Merge Layers, tá? Virar uma camada só. Fazer o brilhinho no ombro aqui. Opa, borracha. Para você voltar, você vai nessa janela History aqui, você volta os passos que você achar que tem que voltar, ok? Selecionar de novo aqui a Dodge Tool. Vamos clareando aqui as outras áreas aqui do bichinho para dar um volume, tá? Então você vai aumentando o tamanho do pincel, reduzindo o tamanho do pincel, tendo uma boa tablet você consegue usar a pressão da tablet também, fica bem facinho, ok? Fazer a marcação da orelha dele aqui para não esquecer depois, né? Eu só vou fazer uma marcaçãozinha de luz aqui, só para lembrar que aí tem uma orelha, tá? Então, sem muita frescura. Aqui, dá uma chapadinha no bico dele aqui, no focinho dele aqui e tal. Só para dar uma melhoradinha no volume. Pronto aqui. Bom, volume pronto. Agora parte para fazer os pelos, né? A gente vai fazer os pelinhos aqui, aproveitando esse volume aqui. Primeiro fazer uma nova camada, né? A gente tem esses pelos estarem separados dessa cor de fundo aqui, desse fundo de fundo. Testar para ver se achar um pincelzinho, uma espessura boa aqui, né? Para ficar uma grossurinha boa aqui para fazer pelos e tal. A gente vai deixar no normal, né? Para ele não ficar transparente, mas pode ficaria quase que transparente aqui, ou faria um pelo escuro. Pode já uma cor um pouquinho mais clara, para que ela fique mais aparente, tá? Reduzir a opacidade. E aí se você passar aqui, ó, em qualquer área que você passar na imagem, ele vai aparecer, porque ele está mais claro, tá? E agora é um trabalho mais de olhar aqui, né? Se basear bem para referência, para ver o sentido certinho dos pelos e tal, e brincando aqui com esses pelos, fazendo os pelinhos aqui, tá? Dá para fazer cabelinho curto e tal, você faz assim também. É um trabalho lento, né, para você fazer dessa forma aqui. Eu não vou fazer inteiro, vou fazer só um pedacinho para vocês verem como é que é esse processo aqui, para você ver como é que é. E depois eu vou mostrar um outro processo, tá? Então é isso aí. Se você tem um prazo legal para fazer e tal, e gosta de fazer, tá com paciência de fazer, é legal fazer assim, mas existem outros processos um pouquinho mais rápidos que eu vou mostrar na sequência, tá? Então aqui, percebeu que demora, né? Não se desespera não, porque não vai precisar fazer isso aqui do bichinho inteiro não, tá? Isso aqui é só o começo da história, não vai ser uma coisa tão lenta assim, tá? A gente vai duplicar agora essa camada, tá? A gente dá um volume nesses pelos, ok? Eu vou apagar essa de cima aqui para ficar só essa de baixo aqui sendo vista, ok? Agora a gente vai dar o Command U, vai aparecer essa janela aqui, que é matiz e saturação, ok? Então essa primeira haste aqui, esse primeiro slider aqui é a cor, tá? Esse é 360, tá? Então na verdade aqui é o seguinte, é de 0 até menos 180 e de 0 até mais 180, tá? Isso forma assim uma cinta, tá? Forma um círculo completo de vermelho a vermelho com todas as cores dentro, tá? Então aqui você vai mexer na cor, ok? Aqui é saturação, você vai aumentar a saturação, ou seja, mais cor, menos cor, vai acinzentar ali, tá? Então mais cor, menos cor. Aqui é luz, mais luz e menos luz. O que a gente vai fazer aqui é menos luz, ok? Deixar escuro para ter volume nesse pelo. Agora a gente aciona novamente aqui a camada de cima, né, a camada mais clara. Com a camada de baixo, essa mais escura selecionada, a gente vai tirar ela do lugar para dar esse volume aqui. Ctrl T, a gente aciona o Transform, né? E você consegue movimentar isso aqui, modificar para que os pelos não coincidam. Aí dá um efeito bem interessante, um efeito bem bacana. Na camada de cima a gente pode melhorar um pouquinho aqui a definição desses pelos, que estão meio suaves, né? A gente vai usar aqui o comando Sharpen, tá? Sharpen, só que a gente vai usar o Unsharp Mask, tá?
Cadê? Sharpen, Unsharp Mask, ok? Porque ele tem esses comandos aqui que você pode mexer. Tá? Então aqui a mount ele vai ficar com, não vai aplicar o efeito no 0. Se você aumentar isso, ele vai aplicando o efeito com mais força, tá? Então isso aqui é quase que um fade do efeito, tá? O Radius ele vai aumentar o campo em volta do desenho que você tem, tá? No caso aqui tem esses espelhinhos, né? Então ele vai atuar em alguns pixels a mais do que o desenho em si. Então ele vai pegando outras áreas e definindo melhor, ou seja, ele vai abrindo mais espaço aqui. Ó. No final dele você vê que ele pega mais pixels em volta dos pelos originais, tá? Então ele vai ampliando aqui. Esse aqui você tem definição, e aqui no threshold ele faz o oposto do radius, ele vai comendo, ele vai retirando do próprio layer ali a atuação do efeito. Legal? Dá um efeito bacana também para dar alguns brilhos. Tá? Então aqui o negócio é você brincar com esses comandos para você ver as possibilidades dele. Uma outra coisa também que você tem para ter um controle sobre isso é o seguinte: após dar o comando você pode dar Ctrl Z, aí vai apagar o efeito, aí você vai vir aqui no Edit, Fade, tá? Ele vai ter o fade do último efeito dado, e aqui você tem uma gradação também onde você pode suavizar o efeito que você acabou de dar. Você não gostou do efeito que você deu, ficou muito forte, você vem aqui e você consegue mudar aqui a aplicação desse efeito. Pode ficar mais forte, mais fraco e tal. Então isso aqui é uma forma de você fazer. Você faz um efeito, dá um undo e você tem um controle maior. Não precisa dar undo, na verdade, tá? Não precisa dar Ctrl Z, não. É que eu tenho o hábito de fazer isso, tá? Aqui você tem os modos de transferência que você pode ir mudando também. O modo está relacionado ao efeito, tá? O modo de transferência relacionado ao efeito. E aqui você tem um monte aqui que você pode ir testando, vendo as diferenças, tá? Os modos de transferência são cálculos matemáticos que o Photoshop faz entre uma camada e outra. Então é legal você olhar aqui, dar uma olhada e fazer vários testes, tá? Alguns eu sei como funcionam, outros não. A vantagem também de você trabalhar assim com duas camadas para fazer o pelo é que você pode distorcer mais, né, ou menos para deixar um efeito diferente do pelo. Você pode inverter, deixar ao contrário para criar um efeito diferente, quer dizer, é uma coisa que te permite bastante coisa. Selecionando as duas camadas, agora a gente vai duplicar. Você puxa apertando o Option e duplica, tá? Aí você distorce e tal, você vai entortando, vai colocando onde você acha que é interessante e tal, para seguir o desenho do bicho que está fazendo. Isso vai te economizar um tempo enorme de ficar fazendo o pelinho, tá? Sempre lembrando que são as duas camadas, tá? Tem que ser sempre com as duas camadas. Deixar só essa bochechinha aqui, vai ficar mais fácil para eu preparar essa bochecha dele, que vai ter uma cor um pouco diferente, tá? Então é isso aí. Para não ficar muita camada, você junta tudo, vem aqui, Merge Layers, ou dá Ctrl E, Command E, né? Botou uma camada ali também. Uma camada da bochecha. Né? A bochecha ela tem que ser diferente dessa parte de cima aqui, porque ela vai ser branquinha ali, tá vendo? Então eu vou mudar a cor dela. Né? Dá Command U, vou reduzir a saturação aqui, né? E aumentar um pouco o brilho. Pronto, já está mais clarinho, tá? Isso é uma forma de fazer, dá para fazer no Curves também. Só que aqui você está perdendo um pouco de contraste, tá? Vou fazer de uma outra forma agora, para te mostrar que é usando o brilho e contraste. Então você pode aumentar bastante o contraste aqui, aumenta o brilho, né? Já ficou mais claro que a outra, só que saturou demais a cor. Então a gente vai agora dar Command U de novo e reduz a saturação, aumenta um pouquinho mais o brilho, e a gente não perde tanto o contraste assim, ok? Você tem várias formas de fazer, tá? Bom, daqui para frente é praticamente selecionar as duas camadas dos pelos da cabeça, né? Duplicar, para duplicar lembra, né? Aperta o Option ou Alt no PC e puxa e já vai duplicando, distorce, Ctrl T, vai distorcendo, para que isso vá se encaixando melhor onde você quer, de novo duplica, vai duplicando, isso vai fazer o seguinte, vai gerar um volume de camada enorme, né? Inverte aqui para fazer o queixo lá embaixo, né? Fazer outras áreas. Então com isso você economiza um trabalho enorme de ficar fazendo pelinho, né? Só que isso vai criando uma camada, uma quantidade de camadas enorme aqui, tá? Então, para se perder é fácil. Então, no meio, para nomear, clica em cima do nome, escreve lá, né? No caso ali, bochecha, tá? E vamos continuar aqui duplicando aqui
esses pelinhos para preencher a cabeça. A gente não vai fazer inteiro, tá? A gente não vai fazer o bicho inteiro assim, não, tá? Fica tranquilo. Aqui, nessa parte de trás aqui tem, a curva ali, a gente precisa fazer com que o pelo siga um pouco mais ali, essa curvatura, tá vendo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai deixar isso em pé, primeiro, né? Porque o comando que a gente vai usar só serve nesse sentido, ele não faz na horizontal, ele só faz na vertical. Seleciona uma área próxima dele ali, para não fazer o comando na área toda, e vamos usar ele, tá? O comando é esse aqui, é o Distort Share, ok? O que ele faz na prática? Ele faz curvas, vai curvar aqui. Você não vai ter preview, tá? Mas vai dar para ter uma ideia. Como já está selecionado isso aí, você já fez e já deu o comando, se você dá Command F ou Ctrl F, ele vai fazer de novo o comando. Você selecionou outra camada e fez o comando, ele faz exatamente a mesma curvatura do de cima e do de baixo. Seleciona os dois de novo, encaixa aqui e já tem se encaixa melhor aqui na posição da curvatura. Aí uma coisa também que você pode fazer é reduzir a opacidade, né, para deixar ali o volume um pouco melhor, né. Aí, estando satisfeito com o resultado, você pode simplificar as camadas também, juntar as camadas e dar um comandinho aí ou por aqui, né, e juntar essas camadas para simplificar, para não ficar com muito elemento aí. Essa é uma coisa. Nomear as camadas também, aqui deixar pelo 1 aqui, parte de cima da cabeça, aqui na bochecha, vamos chamar de bochecha pelo. Ok, temos esses dois elementos aqui que a gente já simplificou. Para clarear essa bochecha um pouco mais, também tem um outro jeito interessante, tá? Que é através dos modos de transferência. Duplica ela, dá uma modificada aqui só para não ficar muito coincidente. E a gente vai mudar aqui o modo de transferência para overlay. Overlay não, desculpa, screen, ok? Aí você vai ter já isso um pouco mais claro. Se você duplicar, quanto mais você duplicar, mais claro vai ficando, ok? Lembra sempre de depois de um tempo juntar tudo, né, para não ficar com muita camada, tá? No corpo aqui a gente pode também, alguns detalhes aqui, alguns lugares, você pode colocar também alguns pelos e fazer desse jeito. Embora eu vou mostrar uma outra maneira de você preencher o resto do corpo, tá? Porque isso aqui mesmo assim é um processo demorado, tá? Junta tudo, tá? Não deixa muito excesso não. Vou apagar agora algumas coisas que estão a mais aqui com a borracha. Deixa ela com o mínimo aqui de dureza possível, tá? Deixa ela bem grandona aqui, tá? Aqui você tem comandos dela, você pode ajustar a borracha, amplia bem aqui o tamanho dela. Na tablet você tem comando para isso, você pode usar também o Ctrl Option e puxar aqui, tá? No Mac e no PC eu não sei como é que faz para o teclado. Vai na camada certa de preferência, né? Na camada errada não vai apagar, na camada certa não vai apagando, não vai estranho. Deixa eu pegar, tá? Não, aqui. Tá na borracha errada, tá? É a borracha de cima que apaga tudo. Aí uma borracha seletiva que apaga só algumas coisas, tá? Essa aqui é a borracha certa que apaga tudo, tá? Apaga aqui o que você puder aqui e tal, para dar uma liberada nisso aqui, certo? Sempre mantendo aqui uma simplificação aqui. Vamos para simplificar também um pouco mais o processo, você pode agrupar, né? Seleciona com Shift as camadas, coloca em cima dessa pastinha aqui embaixo, ela vai gerar um grupo, tá? Você nomeia esse grupo, pronto, organizado, e aí você pode tirar a visualização dele aqui sem que eles estejam juntos, né, numa camada só. Bom, agora eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo enquanto eu organizo as camadas e a gente na volta já faz os pelos do corpo de uma outra maneira, ok? Bom, para fazer os pelos do corpo a gente vai fazer uma textura, tá? Então eu vou desabilitar a visualização de tudo aqui. A gente vai fazer, vou usar preto e branco aqui, tá? E a gente vai usar aqui a seleção quadrado, retângulo, para a gente fazer aqui dentro uma textura, ok? Então a primeira coisa que vai fazer aqui é pintar isso de branco, né? Ali eu usei o degradê porque é seu baldinho e tal. E a gente aqui dentro vai aplicar um filtro, ok? Que é o filtro Add Noise, e vai gerar esse ruído aqui, ó, tá? Essa sujeira aqui, né? E aí você pode usar ele colorido, no nosso caso aqui
a gente vai usar ele monocromático, tá? Então você tem aqui o uniforme, você tem aqui o Gaussian, né, que é aleatório, né, padrão aleatório, e a gente vai usar aqui o padrão aleatório e monocromático, para ficar preto e branco, ok? Deixar ele com um pouquinho quadradinho assim, porque cada pontinho desse vai ser um pelo, né? Ele vai transformar num pelo, pode ser mais, pode ser menos, a gente vai usar pouco aqui, tá? Dá ok? Vamos aumentar agora um pouco o contraste disso aqui, para ficar tá um pouco grande isso aqui, deixa eu deixar ele menor. Isso, agora eu amplio isso aqui. E a gente vai agora aumentar um pouco o contraste disso aqui, deixar ele mais contrastado, né? Aumentar um pouco o brilho aqui, reduzir o contraste, agora aumenta o brilho, vai reduzir um pouco o número de bolinhas, tá? Ok? Certinho. E cada bolinha dessa é um pelinho, tá? A gente agora vai dar um efeito que é o blur, né, o borrar, só que agora vamos usar o motion blur, que é um efeito que simula velocidade e tal. Vamos usar ele vertical assim, tá? Se você deixar ele mais esticado, assim, dá para fazer textura de madeira, textura de cabelo, tá? Com essa textura aqui dá para fazer bastante coisa interessante. A gente vai usar ele menorzinho assim, tá? Menos efeito, tá? Para ficar os pelinhos curtinhos do nosso bichinho, tá? Você pode dar Command F, duplica o efeito, aí você pode ir fazendo isso aos poucos, né? Eu vou aumentar de novo o brilho e contraste aqui. O que aconteceu? Quando ele dá o efeito, ele fica mais suave, então eu quero ele mais firme, né? mais contrastado, ok? Pronto, aqui a gente já tem uma base aqui que vai servir de textura pra gente. A gente agora só precisa formatar isso para encaixar no nosso objeto, que no caso aqui é o corpo do bichinho. Bom, o corpo dele, a gente botou aqui visibilidade nele, transparência na textura para a gente poder enxergar, né, o que está acontecendo embaixo e poder distorcer. Ctrl T, vai distorcendo aqui só para o tamanho desses pelinhos ficarem mais ou menos coerentes com o tamanho do corpo do bicho, tá? Então é isso aí. A gente vai dar um efeito agora, bom, mas vai dar um efeito aqui que é distorcer isso aqui, deixar isso curvo. A gente vai usar o Distort, né, Share. Então seleciona uma área menor aqui, senão o Share vai ser aplicado na área toda da imagem. Tá aqui, Distort Share, faz uma curva. O preview dele não é muito bom, tá? Então você não tem, ele não aparece o preview na imagem, e o previewzinho pequeno ali é bem deficiente, mas dá para usar isso aqui porque a gente vai fazer. Ctrl T, a gente vai distorcer isso aqui mexendo. Daria para usar uma outra ferramenta, tá? Que também daria uma distorção interessante próxima do que eu vou fazer depois, mas eu vou só mostrar isso aqui para vocês. Poderia ser com Ctrl T aqui, a gente poderia distorcer isso aqui, já ficaria mais ou menos dentro do que a gente precisa. Vamos dar um aqui e vamos fazer de uma outra forma que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só duplicar essa camada aqui, porque está muito fraquinho esse pelo aqui. Então junto as duas aqui, vou juntar as duas e ela vai ficar normal de novo. Vou falar Multiply, ok, então ficou mais forte um pouco. Então a ferramenta que eu vou usar aqui é a Puppet Wrap, tá? Essa Puppet Wrap é uma das formas de fazer, existem outras, tá? Essa aqui funciona como se fosse um tecido, e você vai clicar nele, ele vai gerar pontos de controle, como se fossem alfinetes, tá? Então você vai gerando, vai clicar em áreas vazias e vai criando uns alfinetinhos aí, umas bolinhas, né? Essas bolinhas você vai poder movimentar depois e esticar essa malha. Então toda a textura que está embaixo dela vai distorcer junto com essa grade, né, que aparece aqui na frente. Clicando numa área vazia, você vai ter a geração de uma bolinha. Clicando na bolinha, você consegue arrastar ela para onde você quer e ir levando essa malha e junto à textura. Eu vou dar uma acelerada agora aqui no vídeo para a gente ganhar tempo, ok? Essa ferramenta Puppet Wrap ela é uma das possibilidades para você distorcer texturas. Existem outras até mais eficientes, tá? Como não dá para mostrar todas, eu escolhi uma para mostrar porque eu achei essa aqui é bem interessante. Para quem não conhece, é legal. Para acionar o comando, assim que você ajustar toda a malha, você clica em Enter, tá? Clicou Enter, ele assume o formato que você deixou. Para retirar o excesso que está sobrando, você clica com Command sobre a imagem aqui na camada, selecionou, né? Command Shift I vai inverter a seleção e deleta.
Essas áreas aqui do braço e tal, na cabeça que estão a mais, é só apagar com a borracha suave, né? Você pode, se quiser fazer com mais controle, você reduz a opacidade da borracha aqui para fazer com mais cuidado e tal. Eu não tenho paciência, eu passo a borracha com 100% mesmo. O que a gente vai precisar fazer depois de apagar aqui é retirar a parte branca dessa textura, né? Essa textura está com multiply, né? Então na verdade ela é branca, né? Então a gente tem que tirar essa parte branca toda dela aqui. Select, Color Range, ela vai captar a cor que está ali, ó, tá? A cor que está na janelinha ali, que no caso ali é branco. E aí você vai selecionar para ele pegar mais branco ou menos branco, ok? Ele selecionou, tá? Vou ser mais perto para você ver aqui. Color Range, aí ele vai selecionar tudo que é branco e você deleta, ok? Então os dois deletes aí. Ele vai ficar bem suave, então aí nesse caso é legal duplicar a camada, né, com multiply de novo, né, para ficar o pelinho um pouco mais forte. Pronto, aí a gente agora tem os pelos soltos, é só juntar essas duas camadas e a gente passa a ter os pelinhos soltos como se a gente tivesse pintado com o pincel. Essa parte branca que aparece é porque quando você deleta, ele não deleta exatamente do preto, ele deixa essa borda branca. Para resolver isso aí, a gente vai em Image, brilho e contraste, né, Adjustment, brilho e contraste. E aí a gente vai reduzir o contraste e o brilho. Aliás, aumentar o contraste e reduzir o brilho. Aí vão ficar traços pretos, ok? Aí vão ficar os traços pretos soltos. A gente vem aqui, coloca Multiply, né? Ele somar, reduz um pouco a opacidade ali e tal. A gente vai duplicar essa camada agora, deixar agora ela normal, essa segunda camada, ela fica como normal, a gente distorce ela um pouco aqui e tal, para que não fique coincidente, né? Para que o pelo não coincida com o que tá por cima. Exatamente como a gente fez ali na carinha dela quando a gente fez os tracinhos pintados à mão, lembra? É do mesmo jeito, é só para preencher o espaço e ficar uma coisa mais aleatória, né? Aí agora a gente vem aqui, normal, né? Deixa normal e muda só agora aqui, aumenta o brilho, tá? Aumenta o contraste e a gente muda a opacidade, né? Já ficou bem preenchido o espaço com uma textura de pelos de uma forma mais fácil, mais rápida de fazer para áreas maiores. Aqui eu vou dar uma acelerada aqui porque é exatamente igual ao mesmo processo que a gente fez na carinha lá. É duplicar camadas, né? Distorcer, ajustar, é exatamente a mesma coisa. Para melhorar um pouco o volume dele, a gente pode fazer o seguinte: duplicar essa camada, né, a camada do corpo, colocar lá em cima, vamos desabilitar essas todas aqui. A gente vai dessaturar essa imagem colorida aqui, tá? Então é Command U, né, Rule Saturation, vamos reduzir a saturação, aumentar um pouquinho o brilho e tal, dá um ok. A gente vai em brilho e contraste, a gente vai aumentar esse contraste, aumentar esse brilho, para fazer só uma camada de preto para servir de volume, ok? A gente pode inclusive aqui clarear áreas que não estão muito escuras ali, a gente pode clarear e tal para dar uma melhorada. Eu estou usando o Dodge Tool aqui, né, para dar uma clareada, ok? Agora a gente tem uma capacidade, vou botar Multiply aqui primeiro, a gente tem a capacidade de mudar esse contraste agora, simplesmente mexendo aqui na opacidade, né? E aqui você tem mais liberdade para trabalhar com esse desenho, porque você pode mexer com a opacidade dos pelos, do volume, você pode mudar a cor deles, ou seja, você passa a ter uma liberdade e um controle maior sobre o trabalho. Se quiser fazer, por exemplo, aqui um peito branco nele aqui, você duplica a camada, seleciona, inverte a seleção, deleta, né? Passa uma borracha aqui suave em volta, né? Para não ficar vincado isso aqui. Se quiser deixar mais forte, duplica essa camada, distorce, quer dizer, o processo é sempre o mesmo. Você com um controle maior porque você está com camadas separadas. É interessante nessas camadas aqui você organizar. Como tem modos de transferência diferentes, não vale a pena você juntar, mesclar. Então o que você faz? Você seleciona e agrupa, né? Porque no grupo você vai manter cada modo de transferência com a sua característica, tá? Aí nomeia isso para ficar organizado e tal, e você passa a ter um controle bacana. Outra coisa boa de você trabalhar com grupos, né, ao invés de você mesclar as camadas, é poder fazer isso. Eu quero, por exemplo, dar um esfumaçado aqui só nessa camada aqui de brilho no peito.
Você está com os arquivos organizados, as camadas organizadas e ao mesmo tempo todas soltas para você trabalhar com calma. Bom, eu vou aqui agora dar uma apagada aqui, algumas coisinhas que estão a mais aqui, né? Selecionar aqui depois o corpo, inverter a seleção e deletar tudo que está para fora aí, né? Do que não interessa para a gente aqui. Bom, para a gente fazer o braço agora, a gente duplica o grupo inteiro. A gente aproveita que já está tudo feitinho ali com o grupo inteiro. E é só a gente agora renomear isso aqui para saber que isso aqui é o braço. Seleciona o grupo inteirinho, né? Tira essa coisa branca aqui do peito que não vai usar no braço, tal, tirar a visualização aqui. Seleciona o grupo inteiro, Ctrl T, e você consegue distorcer o grupo inteirinho. Então você já tem aí uma forma de você fazer a parte inteirinha do braço ali, sem ter que refazer todo o trabalho, camada por camada. Já está feito o pedaço todo, já com todos os fios, todas as camadas diferentes, com opacidades diferentes. Duplicou de novo, Ctrl T, inverte ela aqui no cursor mesmo e tal, e vai encaixando aqui nas partes. Ou seja, é muito mais prático de você fazer assim, muito mais rápido do que você fazer pelinho por pelinho a pincel, tá certo? E é mais rápido de você também tentar fazer camadas de pelos por camadas de pelos em cima do braço, tá? No caso aqui eu estou fazendo retinho mesmo, não estou muito preocupado não, tá? Não é um desenho realista. Se fosse, teria que fazer o movimento dos pelos numa posição um pouquinho diferente. Mas o tempo que você ganha nisso vale muito a pena, né? Você só não consegue deletar tudo de uma vez, tá? Então você tem que selecionar, inverter e ir deletando camada por camada mesmo, não tem jeito, né? Vou deletar uma camada, deleta uma camada, deleta outra camada, né? Deleta outra camada. Quer dizer, tem que ser realmente camada por camada, não dá para ser o grupo inteiro, ok? Esses pedaços aqui, essas partes que ficam sobrepostas uma em cima da outra aqui, você também tem que apagar camada por camada, tá? Não dá para apagar direto dentro, assim, selecionando o grupo. Então tem que selecionar a camada, vir com a borracha, que é uma borracha suave, apagar, muda outra camada e vai apagando. Isso é um trabalho meio de paciência, então eu estou acelerando o vídeo aqui, tá? Pra gente ganhar tempo. Falando em tempo, a gente já passou dos 45 minutos, que era o que eu tinha planejado aqui, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Vai ficar faltando aqui algumas coisas para encerrar essa ilustração. Eu vou apresentar a imagem dele completa, então, comentar o que falta a gente fazer na parte 2, e já pego para editar aqui a parte de áudio também, que está nessa segunda parte. Assim que estiver pronto, eu subo ele no Vimeo ou no YouTube, para vocês verem essa continuação, ok? Vamos lá. Bom, aqui a gente tem a lontra pronta, né, a lontra da Crise do Fernando, RPPN Rio das Lontras. E aqui você já tem alguns efeitos aqui, né, de água escorrendo no pelo e tal. Tem um efeito aqui da mão também, a maneira que eu fiz essa mão um pouco diferente da tradicional, que é para quem não tem muita noção de como fazer a mão, ajuda a fazer e tal. Bom, esses dois vídeos gratuitos aqui, tanto essa parte 1 quanto a parte 2, vão ficar liberados no YouTube ou no Vimeo aí, eternamente, enquanto eu tiver essas contas, para você poder ver e rever. Esse vídeo faz parte de um projeto chamado Projeto 50 Anos, onde eu estou registrando 5 estilos de ilustração que eu faço, né? Aliás, eu preciso agradecer a todo mundo que escolheu lá entre os 13 estilos que eu apresentei, 5 para eu registrar em vídeo, né, nesse Projeto 50 Anos. Esse projeto vai ser composto de 5 vídeos, onde eu vou apresentar 5 estilos de ilustração diferentes. Nos outros vídeos eu não vou mostrar a ilustração completa, eu vou mostrar várias formas de fazer a mesma ilustração, com vários filtros diferentes, com vários sistemas diferentes, sempre buscando apresentar soluções que você possa se sentir mais confortável. Então você vai ter várias opções de formas de fazer para que você faça aquela que seja mais confortável para você. Deixa eu reduzir um pouco essa lontra, porque ela está um pouco grande aqui. E aí eu vou, junto com esses vídeos, vai um PDF, né? É um PDF com todos os comandos e efeitos que eu usei, para que você não tenha que ver o vídeo para rever, né? Vai ser um material que você pode consultar sem ter que assistir o vídeo. Vai a minutagem também do vídeo, para que você possa ir direto ao ponto quando você quiser rever algum tipo de efeito e tal. Você vai exatamente onde você precisa ver, não precisa rever o vídeo todo. Outra coisa que vai ter são alguns gabaritos que eu criei, outros que eu aprendi pela vida fora, por esses 30 e poucos anos de ilustração.
que facilitam na hora de você fazer, por exemplo, perspectiva, criação de personagem, e vai o PSD em alta, né? E também que é interessante para você ver e ver os efeitos que eu usei e ter lá as pastas, as camadas abertas para você ver exatamente o que eu fiz, ok? Isso aqui vai fazer parte desse pacote, desses 5 vídeos, né, e esses materiais de apoio que vão estar disponíveis em março. Eu pretendo terminar esse projeto até o final de março, embora algumas pessoas já adquiriram esse pacote antecipadamente como uma pré-venda, né, e para essas pessoas, lógico, teve um preço diferenciado. Então quem está adquirindo isso antes vai ter uma diferença de preço, o preço vai ser bem maior quando estiver pronto o projeto. Então para essas pessoas não vão ter que esperar até março, assim que eu for produzindo os vídeos já vão recebendo material de apoio, ok? Quem tiver algum interesse ou alguma dúvida sobre ilustração digital, quiser entrar em contato comigo, é ilustraçãodigital@gmail.com, tá? Agradeço demais, espero que tenha sido útil aqui o que eu passei, que algumas coisas que eu tenha passado aqui sejam realmente úteis para você no seu trabalho ou no seu hobby, ok? Abração e até o vídeo 2.